faculdades tivessem memes em redes sociais, aqui teria um assim, meio convencido. Ela é conhecida no mundo todo simplesmente como a Escola de Chicago. O nome completo é o Departamento de Economia da Universidade de Chicago. Ela já não é votada como a melhor na sua área. Aparece em algumas listas hoje em dia como número 5, em outras como número 7. Mas isso não muda o fato de ela ter conseguido um histórico acadêmico fora do comum. 12 dos seus professores ganharam o Prêmio Nobel. Antes da Segunda Guerra Mundial, a escola defendia o modelo tradicional de controle de governos sobre a atividade econômica de um país. Mas a partir dos anos 60, a Escola de Chicago virou uma página. A partir das teorias de Milton Friedman e outros, passou a defender a capacidade dos mercados de regular a economia. Hoje, como uma navegante de longas viagens, ela não é apenas isso ou aquilo. É uma soma de tudo. E é o lugar que formou economistas influentes no mundo inteiro. Um deles, o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes. O magnata do petróleo John Rockefeller costumava dizer que a Universidade de Chicago tinha sido o seu melhor investimento. Fundada em 1890 em uma parceria dele com a Sociedade Americana de Educação Batista, a universidade tem hoje mais de 16 mil alunos, da graduação ao doutorado, distribuídos em 83 departamentos especializados nos mais diversos campos do conhecimento, de música à engenharia, de direito à economia. You catch them young. You teach students at an undergraduate level here at the School of Economics. What are you teaching them nowadays? Well, I do teach the introductory sequence, microeconomics, macroeconomics, and applied statistics. Those are that's to pass life in some ways. Those things, doesn't matter what your major is, can get you a job and can get you a good job. And even if you're not an economist? Yeah, I think so. Now, it's more difficult to go on and get a PhD in economics if you were not an undergraduate major, but it's not a prohibition. Nobel Prize winner from the University of Chicago, Eugene Fama, grandfather or godfather of the efficient market hypothesis. Gene was an undergraduate Romance languages major, so it can be done. What's important is just learning how to think like an economist. How do economists think? Well, for us, everything involves some basic principles. There's an opportunity cost. Even in this interview, if I weren't doing this interview, what's it cost me to do this interview? What I would have been doing in my office if I weren't sitting here. That's the cost to me. It's just what's my best foregone alternative? And those in many cases involve trade-offs. Those are incredibly important principles. The undergrad students that in theory will have a large influence in the economy of many countries that you see here, what are they thinking? Sometimes when I'm looking out over my class and teaching, I kind of puzzle sometimes. I can't really tell if I'm teaching in Chicago or am I teaching in Beijing? Am I teaching in Delhi? Am I teaching in Singapore? And what I mean by that, and not at all in a negative way, is that the University of Chicago, undergraduate students as well as graduate students, draws the best students from all over the world. I suspect in the end, after 4 years, they kind of like being in the United States. And the United States is a huge importer, if you wish, of human capital. Highly motivated, highly disciplined, smart people. And the U.S. economy will benefit from that, as with their own economies when they go back to Korea or wherever it might be.
Bruno e Ivo fazem parte do grupo de 132 brasileiros que estudam na universidade. Novatos em Chicago terão tempo para descobrir se a escolha por esta universidade vai mudar a vida deles ou do país. Mas a expectativa é grande. Desde que eu estava no ensino médio, eu tinha essa ideia de que eu queria fazer economia. Por interesse próprio, eu fui começando a entrar no ramo, entender, tentar ler, fazer uma pesquisa mais minha de o que era o ramo e qual eram os maiores centros. E Chicago sempre aparecia muito. É um ponto de referência que as pessoas vêm para a Universidade de Chicago para tentar entender também qual o ponto daqui para resolver os problemas do mundo, tanto problemas econômicos, problemas sociais, seja de qual que é a grande relevância que a gente está querendo trazer. Eu acho que a Universidade de Chicago, sem dúvida, em termos de relevância do preparo que eles trazem para os alunos hoje, é a melhor do mundo. E a gente sente isso aqui dentro. Eu acho que, além disso, vir para cá, para mim, teve alguns outros fatores. Um auxílio financeiro enorme. Eu comecei a estudar economia no Brasil, em uma universidade pública, depois de estudar em uma escola pública, e vir para cá só foi possível graças a isso, e ter acesso a recursos que pode ter outras universidades que hoje em dia estão no mesmo patamar de Chicago em economia. Mas eu não tenho nenhum amigo que, como eu tive esse período, teve aula com 3 professores vencedores do Prêmio Nobel. I now ask you to receive the prize from His Majesty the King. I just returned from dog walking when the call came in, and I was certainly not expecting it now. Especially because, I mean, for a variety of reasons, I don't think anyone should expect a Nobel Prize call. It's always a surprise. How does it change one's career? A few different ways. So one way I like to say is, before the Nobel Prize, I'd go to a cocktail party and people would find me boring and just not want to talk to me. After I won the Nobel Prize, all of a sudden I became interested for others to talk to. They became curious about me. It made it much easier at cocktail parties to engage in conversations. It's like the rest of the world all of a sudden treats you as if you suddenly gain 20 or 30 IQ points. The other thing that it did affect me is, prior to the Nobel Prize, I would just do my own research, and some of it was pretty highly technical, and I didn't really bother or feel a need that I had to explain it to anybody. And then you win the Nobel Prize, and so what is it you do? O professor Lars Hansen ganhou o prêmio Nobel por ter encontrado uma maneira de acrescentar o fator incerteza nos modelos matemáticos que os economistas usam para tentar projetar as futuras tendências econômicas. Part of the art of being a good economist is figuring out the right way to do those simplifications. And whenever you do the simplifications, the danger is, I take them too literally, and then they could be misleading. So on the one hand, I want to use the simplifications to be revealing to help me understand things. But on the other hand, I can't take them so literally and seriously to say, well, this is the way the world works, because they miss key parts of it. O trabalho premiado do professor Hansen não é o único exemplo da boa qualidade da pesquisa feita no Departamento de Economia da Universidade de Chicago. É só o mais recente. Em 2013, ele e Eugene Fama foram os últimos professores do departamento a receber o Nobel da Economia. Além deles, Robert Lucas, James Heckman e Roger Myerson continuam na ativa. Ao todo, 12 professores receberam o prêmio por estudos feitos dentro do Departamento de Economia. É a universidade que mais reúne economistas vencedores do Nobel. Mas foi Milton Friedman, o Nobel da Economia de 1976, que deu fama internacional a essa escola. Até então, a linha de pensamento econômico predominante no departamento era parecida com a estudada em outros grandes centros de pesquisa do mundo. Defendia-se o livre mercado, mas com uma dose de intervenção estatal na economia. Essa teoria amplamente difundida tinha sido concebida pelo britânico John Maynard Keynes na década de 30. Mas, a partir dos anos 60, as ideias do grupo liderado por Friedman mudaram radicalmente a maneira de se pensar economia. Segundo Friedman, motivadas pelos seus próprios interesses, as forças do mercado seriam mais eficientes
sem a necessidade de uma grande atuação do Estado. Friedman saw, and I think correctly, saw that governments have problems, and he also understood what the power of markets was. And my sense is the ensuing 2 or 3 decades after that time worked really well for Friedman. It moved from Chicago being this weird outlier on the right, which talked about markets and talked about incentives and talked about individual choice as being good things, into that just being the mainstream way that economists thought about things, that there was markets in general could perform well. A maior contribuição intelectual desta nova geração de economistas apareceu em uma das primeiras publicações de Friedman, um estudo sobre a Grande Depressão de 1929. É o que relembra a economista brasileira Mônica de Boll, que fez o doutorado na London School of Economics, uma escola conhecida pela tradição keynesiana. O Friedman foi uma pessoa que escreveu, junto com a Anna Schwartz, outra famosa economista, um livro que é referência a um clássico na economia que se chama A História Monetária dos Estados Unidos e que trata justamente das crises bancárias de 1907 e 1908 e da Grande Depressão e da crise bancária que veio depois da quebradeira na Bolsa em 1929. Em 1930 teve uma crise bancária séria aqui nos Estados Unidos. Todos os estudiosos da Grande Depressão têm como referência esse livro, porque ele destacou exatamente as falhas na altura da resposta à crise bancária, à Grande Depressão. O Fed nada fez. O que causou a Grande Depressão americana, ele interpretava como sendo uma desorganização da moeda, do crédito, dos bancos, que levou uma quebradeira no setor real. Então ele se preocupava muito que o governo tinha que ter essa interferência. Ao mesmo tempo em que criticou a falta de atuação do Banco Central americano durante a quebradeira da crise de 29, Friedman passou a defender a tese de que o Estado não precisava ser indutor de crescimento econômico. Os novos pensadores de Chicago eram críticos do New Deal, o programa de estímulos que o presidente americano Franklin Delano Roosevelt instituiu para tirar a economia dos Estados Unidos da depressão, e também do Plano Marshall, a ajuda financeira oferecida para reconstruir os países aliados devastados depois da Segunda Guerra Mundial. The Foreign Assistance Act is the best answer that this country can make in reply to the vicious and distorted misrepresentations of our efforts for peace, which have been spread abroad by those who do not wish our efforts to succeed. Nos anos 60, 70, o Friedman dizia que o Estado não tem um papel na economia. Ali, eu acho que tem um contexto histórico muito específico da época, Guerra Fria, União Soviética, comunismo, regimes comunistas, onde e já esse ambiente aqui nos Estados Unidos de Guerra Fria, de confronto e a visão que se tinha do comunismo como um regime absolutamente opressor, onde o Estado tinha esse papel opressor. Eu acho que isso entrou muito na academia, na academia aqui nos Estados Unidos e, em particular, no pensamento econômico. Em plena Guerra Fria, o governo americano firmou uma parceria com a Universidade Católica de Santiago para que um grupo de 25 estudantes de economia chilenos fosse estudar na Escola de Chicago. Es un privilegio haber tenido clases con Milton Friedman. Esto de aquí es totalmente ajeno a lo que ellos han aprendido toda su vida. No documentário Chicago Boys, Carola Fuentes e Rafael Valde Avelano contam como, de volta ao Chile, esses estudantes ocuparam cargos importantes no governo do ditador Augusto Pinochet. Não há medidas corretivas que sejam indoloras. O programa econômico elaborado pelos discípulos chilenos de Friedman reduziu os gastos do governo, abriu o país ao mercado externo, privatizou empresas e diminuiu o controle estatal da atividade econômica. Entre 1977 e 1980,
A economia do Chile cresceu em média 7,9% ao ano. E a inflação, que no governo socialista de Salvador Allende havia ultrapassado os 3 dígitos, estava em queda. Era uma tentação ir para lá e usar aquele caso como um laboratório para ver se essas ideias funcionavam. E funcionaram. No caso do Chile, elas funcionaram até um certo ponto. Mas e a ética? Eu acho que aqui a ética passa por 2 lados. De um lado, a questão de você usar um país como laboratório para testar as suas teses. E fazer isso no contexto de um regime que, assim, aqui você tem uma contradição inata, né? Porque se de um lado a razão para que essas pessoas tenham ido para lá para implantar as medidas que queriam implantar era justamente mostrar que o Estado o Estado opressor não funciona, a economia não funciona com o Estado opressor. Eles estavam na definição de um Estado opressor. Eles estavam na definição de um Estado opressor. Mas o cenário externo de instabilidade, principalmente o segundo choque do petróleo em 1979, provocou um abalo na economia do Chile, na época atrelada ao dólar. Em 1982, o produto interno bruto do país chegou a cair mais de 11%. No mesmo ano, o desemprego beirou os 20%. Economistas treinados pelos Chicago Boys foram afastados por Pinochet. 2 anos depois, o Chile voltaria a crescer. Atualmente, a economia chilena causa inveja aos vizinhos. No último semestre de 2018, o PIB do país cresceu mais de 4,8%, o melhor resultado da América Latina. Mesmo assim, críticos das reformas promovidas pelos Chicago Boys dizem que a profunda desigualdade social dos dias de hoje é herança dos anos Pinochet. No começo dos anos 80, Paulo Guedes, o atual ministro da Economia, foi conhecer de perto as reformas que os Chicago Boys estavam promovendo no Chile. Passou um curto período lecionando em Santiago a convite de Jorge Selume, então diretor da Faculdade de Economia e Negócios e diretor de orçamento de Pinochet. Assim como Selume, Guedes tinha estudado na Escola de Chicago anos antes. Guedes fez um doutorado depois de ter se formado em economia na Universidade Federal de Minas Gerais e de ter feito um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Na Universidade de Chicago, foi aluno de Milton Friedman e outros 2 prêmios Nobel, Gary Baker e Robert Lucas. Após o período no Chile, Paulo Guedes voltou ao Brasil e construiu uma carreira na iniciativa privada. Em janeiro desse ano, foi empossado ministro da Economia. Sob o seu comando estão também as pastas do Planejamento, da Indústria e do Comércio. A aprovação da reforma da Previdência, inspirada em boa parte no modelo chileno, é o grande projeto dele no primeiro ano de governo Bolsonaro. O problema é tão dramático que o ano passado nós gastamos 700 bilhões com a Previdência e que é o passado, né? Que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro, que é a educação. A crise que atinge o coração financeiro da maior economia do mundo arrasta os mercados internacionais. A falência do Lehman Brothers, um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos, fez do 15 de setembro de 2008 um divisor de águas para os defensores do livre mercado e colocou à prova o prestígio da Universidade de Chicago. Foi neste dia que eles descobriram que até a desregulamentação do sistema financeiro tinha seus limites.
Pouca gente percebeu que durante anos a combinação de juros baixos e concessão desenfreada de empréstimos estava inchando a bolha do mercado imobiliário. Comprar uma casa tinha virado um negócio fácil e lucrativo, até demais. Mas bastou um aumento na taxa de juros para que o calote nas hipotecas crescesse e a bolha estourasse. O efeito da crise econômica de 2008 só não foi mais devastador porque Ben Bernanke, o então presidente do Banco Central americano, decidiu agir. A primeira coisa que ele fez foi restaurar os mercados de crédito, restaurar o bom financiamento dos bancos, e isso aí fez com que a depressão fosse muito menos intensa que antes. Mas o argumento daqueles que defendiam a desregulamentação absoluta do mercado ficou ameaçado. Maybe we would have been better off letting some of those banks fail. It was in their self-interest. It's like, I can make risky loans. If I make risky loans and things go well, I'll make a lot of money. If they don't go well, the Treasury or the Federal Reserve will bail me out. In that case, it's like one-way insurance. Of course I'm going to make risky loans because there's no downside. I can get covered if things... The Department of Economics of the University of Chicago took a hit, in your opinion, because of the financial crisis of 2008? If this were in court and there was a jury, I wouldn't say I'm guilty. I confess, okay? I don't think that's quite accurate. Say in 2008, a lot of things went wrong. And it wasn't just teachings of the University of Chicago. Now in 2008, Milton Friedman is deceased at that point. I don't say we're blameless, but I would say the University of Chicago, can still hold its head fairly proudly. It's whether, and is the University of Chicago any more at fault than Yale or Harvard or MIT or Berkeley? Passados mais de 10 anos da crise de 2008, o mestrado da Universidade de Chicago ocupa a 7ª posição no ranking US News das melhores escolas de economia dos Estados Unidos. Todos os anos, mais de 600 estudantes se candidatam às 25 vagas abertas no mestrado e doutorado. Com apenas 36 anos, o jovem brasileiro Leonardo Burstein já é professor de economia em Chicago. Em seu campo de estudos, mistura ferramentas econômicas com psicologia social, antropologia e ciência política. Um exemplo de que a Escola de Chicago está em constante transformação, sem esquecer, claro, a tradição que tem. As pessoas que estão no departamento de economia, elas pensam em economia, respiram economia, fazem economia, estudam isso e é uma coisa que está nelas. À medida que as pessoas avançam na carreira, em vários lugares, pessoas começam a ter outros interesses, talvez fazer consultoria ou ficam menos envolvidos. Aqui, você chega qualquer dia, chega no fim de semana, está todo mundo sentado, cabeça baixa, trabalhando, fazendo pesquisa. Então, tem essa cultura bem intensa de realmente estar puxando a fronteira do conhecimento econômico. E isso tem a ver também com esse legado dos prêmios Nobel. Tem pessoas querendo ser os próximos, aqui o pessoal da uma geração mais antiga. Então tem muitas, ajuda a criar uma cultura de excelência acadêmica, rigor científico e realmente de sentar e trabalhar.